Você sabe o que é bullying? O termo em inglês, bullying, derivado da palavra bully, que significa tirano, brutal. O bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológico intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Bem, bullying costuma não ser muito legal, né? Digamos assim, que obviamente não é legal, porque acaba sendo, você considera mais uma possível brincadeira do que realmente o que a outra pessoa está sentindo. Então é complicado, porque você te considera o próximo como um semelhante a você. Existem 3 tipos de bullying: o verbal, o físico e o cyberbullying. Na pesquisa realizada na nossa instituição, aponta que 44,9% dos alunos de ensino médio a fundamental tiveram o primeiro contato com a palavra bullying na escola. Me diga você aí, você já viu alguém fazendo bullying? Já. Inúmeras vezes eu já presenciei pessoas sofrendo bullying, não só bullying físico, como verbal também, porque na minha opinião o bullying não é só agressão física, como também verbal. Apelidos que as pessoas não gostavam, ou até agressões também, tapa na orelha, tapa na nuca, já presenciei. Presenciei na escola, sim. Nós vivenciamos isso todo dia. E você, fez algo? A gente repreende o aluno, geralmente, dá um sermão, tenta explicar que não é dessa forma, ou tenta colocar, né, se fosse diferente, caso contrário, se fosse com você gostaria desse jeito? A gente tenta conversar. Acho que o diálogo, ele é o principal. Então, quando um professor vê, ou presencia, ou sabe, né, não necessariamente a gente vê, às vezes vocês mesmos contam pra gente. A gente precisa tentar conversar com a turma, ou tentar fazer alguma ação para modificar isso. Eu denuncio sempre. Além de denunciar, eu também Venceu, ainda converso, chamo para conversar, explicamos a situação, falamos o que está se tratando ali, na verdade, tá? Explicamos que aquilo é bullying, explicamos sobre uma atitude errada, né? Quando eu percebo, assim, sempre que às vezes estão alunos que eu já conheço, eu vou em cima, intervenho sim, chamo a atenção, às vezes até, se for o caso, nem levo. Mas eu em sala corto situações. Aproximadamente 52% dos alunos afirmaram ter sido agredidos verbalmente e 13% fisicamente. Você já sofreu algum tipo de bullying? Já, vários. Nas escolas, assim, gorda, metida de arromba, tudo quanto é tipo, mas nunca liguei pra isso. Eu nunca recebi bullying físico, mas verbal já. As pessoas me chamavam de gordinha, porque sempre fui gordinha. Me chamavam de nerd, porque eu sempre fui um pouco mais inteligente do que elas. E porque eu tirava umas notas melhores e tal, e por causa da minha família, por causa do meu cabelo, sempre me julgavam por isso. Quando na minha época de escola, eu sofri assim, era a época do meu nome era Maristela, era Maria Costela. Eu tinha os lábios grossos, eu era beiçuda, entendeu? Minha testa grande, eu levava às vezes também na testa. Já me levantaram, assim, pelo aparelho, assim, quando eu era criança, sabe? Porque eu usei um colete de coluna e durante minha infância, durante um bom tempo, e eu era chamada de Robocop, era na época do filme do Robocop, então eu era chamada de Robocop, blá blá blá. E uma menina achou que podia me levantar, só porque eu era Robocop, entendeu? Então é uma agressão física, nem foi só verbal. O que eu fiz? Nada, né? Chorei, como Igor vai me ficar me zoando, que eu chorei, só. Considerado defeito seu, então tem que ser zoado mesmo pra acabar. Era brincadeira, melhor dizendo. Então, né? Antigamente, no nosso tempo principalmente, tá? Não se tinha aquele cuidado, né, de educar o aluno para não ter aquele tipo de comportamento. Tá? E se duvidar, não sei se a professora pegou
quanto professor, acaba entrando naquela mesma onda, né? Nas piadinhas também. A nossa equipe da pesquisa sobre o bullying na escola realizou uma entrevista com uma aluna, que não quis ser identificada. Ela relatou o que ocorreu com ela no seu período de bullying, que não se encerrou até hoje. Você já ouviu falar de bullying? Sim. Você já viu alguma situação de alguém sofrendo bullying? Sim, eu fui interferir, né? O garoto estava apanhando atrás da escola. Eu já estava no, sei lá, quinto ano, quinto ou quarto ano. Aí eu fui me meter no meio, porque era um garoto grandão batendo um menino pequenininho. Aí eu fui lá, eu derrubei os garotos, eu fui suspensa. Mas assim, os diretores da escola soube que eles estavam praticando bullying ou... Não, eles ficaram sabendo, só que tipo assim, a desculpa dele pra me suspender foi que eu não falei nada, não fui chamar ninguém, eu bati no garoto. E você já sofreu algum tipo de bullying? Já, legal. E como foi verbal, físico, cyberbullying? Os três. Porque, tipo assim, verbal na escola, né, ficava todo mundo me zoando de um monte de coisa. E até o professor se juntava com os alunos pra poder me zoar. Isso em escola particular. Aí o professor de inglês se juntava com os alunos pra poder coisar. Aí, tipo assim, eu tinha que ficar fugindo na escola o tempo todo. Quando... na hora do intervalo, se eu via que eles estavam vindo, eu já corria para um lugar e ia me esconder em algum campo da escola. Isso era bom de estudar em escola grande, só isso, poder me esconder. E físico? Na mesma escola também, existia um negócio lá. Teve uma vez que eles me jogaram no chão, começaram a me chutar esse monte de olho. Tacavam água em mim, faziam um monte de coisa, derrubavam minhas coisas. E o que você fez pra superar isso? Não superei não. Fala a verdade pra você. Tanto que até hoje eu sou cheia de paranoia, não consigo chegar num lugar e eu tenho problema de crise de ansiedade, depressão, um monte de problema. E é muito ruim pra mim começar qualquer coisa nova. Tipo, quando eu vim pra cá, no primeiro dia eu vim passando mal, eu passei mal uma semana pra conseguir vir pro primeiro dia, eu entrei muito depois por causa de crise de ansiedade. E isso por causa de tudo que eu passei. E na escola onde você estudava tinha psicólogo? Nessa situação não, mas tipo, quando eu saí da escola pública que eu fui pro Castelo, de escola pública não, tipo, escola particular que eu fui pro Castelo, lá tinha psicóloga, só que ela não, acho que ela não sabia como falar comigo, mas tipo assim, toda vez ela não sabia, ela ficava sem graça de vir falar diretamente comigo. Eu acho que ela suspeitava que eu era um pouquinho suicida, mas ela não tinha coragem de vir falar comigo, então, tipo assim, se ela tinha que avisar anúncio de coisa de suicídio, ela chamava a turma toda, mas aí botava todo mundo sentado numa mesa e ela ficava, tipo, olhando diretamente pra mim, falando as coisas, só que ela não chegava pra conversar comigo separada. Então você já tentou se matar? 14 vezes. E eu não sei o que perguntar, que eu tô Eu chocada. também. E você quer falar como, tipo, às vezes que você tentou se matar, o que te levou a isso? A vida tava ruim, mas tava equilibrada, mas só que depois que meu irmão morreu, as coisas tudo foi muito pior. Aí foi depois que ele morreu que eu comecei a ficar tentando suicídio. Ai, gente, vocês não sabem a frustração que é acordar depois de eu tomar 300 caixas de remédio. Mas a última que foi que eu quase morri mesmo, que eu tenho a pressão muito baixa. Então fui tomar remédio pra baixar a pressão. Eu tomei 3 caixas e fiquei como 10, 9 horas. Só para tempo de desintoxicar mesmo. E aqui no Clelianense, você já sofreu algum tipo de bullying? Aqui não. E o cyberbullying, como foi? Foi um negócio aí que começaram a fazer montagem, foto minha, e ficar espalhando aí na escola também. Isso tudo em escola particular. Tipo assim, muitas vezes a pessoa que sofre por isso passa na escola, mas chega em casa e não tem coragem de falar com o pai, com a mãe. Aí, tipo assim, a pessoa tá ali toda frustrada, já tá toda acabada, toda destruída, de tanto que ela é pisada na rua, chega dentro de casa e, tipo assim, eu não sei se vocês sabem, mas dos sinais assim, de depressão, a pessoa fica deitada o tempo todo quieta. Aí, tipo assim, a pessoa fica deitada, aí tá ali quieta na dela, vem mais falando, você não faz nada, gente, isso acaba com a pessoa. Isso eu posso falar porque eu, né? Você fica revivendo
Nossos estudos apontam que aproximadamente 65% dos entrevistados acham que os agressores têm preferência a vítimas que fazem parte de minorias, como negros, LGBTs, deficientes físicos, entre outros, por conta dos ensinamentos preconceituosos enraizados da nossa sociedade. Eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas a ver a vida fora do padrão. Eu acho que todo mundo em geral sofre de alguma forma, mas esses são mais atacados. Acho que se você não for padronizado, se você não for magro, alto, do olho claro, com cabelo liso, você é considerado estranho, sabe? Procurar se alguma coisa como defeito na outra pessoa, trata estatisticamente da casa. Se você for gordinho ou se você tiver, sei lá, uma coisa diferente, as pessoas não conseguem aceitar isso, porque eu acho que a mídia impõe esse padrão de beleza e padrão de comportamento. Então acho que tudo está influenciando para aquela pessoa diferente sofrer bullying. A sociedade é preconceituosa em geral, então isso reflete no nosso aluno. Ele vai sempre procurar quem ele julga. Você poderia dar um recadinho para essas pessoas que praticam bullying? Cara, eu acho, não sei se o que falar para eles, acho que eles deveriam aprender mais e se colocar no lugar do outro. Repense sempre pensando na ideia de que o outro também tem sentimentos, que nem sempre esses sentimentos, esses pensamentos serão iguais aos seus, ou seja, o que para você pode ser engraçado para outra pessoa pode não ser, coisas do tipo. Porque a gente não gosta de sentir isso, né? Então, se eu não gosto de sentir, por que eu faço o outro sentir? Procure, né, analisar os seus atos, se colocar na posição do outro, porque não aguentaria. Muitas vezes, muitas pessoas que praticam esses atos, o inverso não aguentaria. Então, tenta se colocar na posição do outro e ver que isso está super errado. Se coloca no lugar do outro, se coloca, né, nessa questão mútua, né, de sentimento, para ver se você vai gostar de sentir isso aí, se você vai gostar de ser xingado, maltratado, violentado psicologicamente por conta disso. Acho que quando você aprender isso, quando você sentir isso, você vai entender o que o bullying causa no outro. Eu acredito. Não estou mandando ninguém fazer isso com ele, não é isso. Estou pedindo para ele se colocar, pensar um pouco no outro, no carinho pelo outro, no respeito pelo outro. Que elas tenham uma consciência, né, maior em cima daquilo que elas estão praticando, porque hoje começa o bullying, como eu falei antes, amanhã os problemas serão maiores, não vai ser mais um bullying, vou procurar alguma outra coisa para atingir a outra pessoa. E os que sofrem bullying? Eu acho que as pessoas não devem se retrair, eu acho que elas devem se defender e denunciar o que está acontecendo. Não há nada errado, tem sempre como a gente é. Não há uma criatura melhor que a outra, você só é diferente. E as diferenças é que compõem. Acho que elas não devem se abalar por isso, que elas são perfeitas. O mundo é bonito porque tem pessoas diferentes no mundo. Se fosse tudo igual, seria muito chato. Eu acho que tem que falar o que está sofrendo. Com quem? Com um professor, com um amigo, com um diretor, com um pai, uma mãe. E se não deu certo, continuar falando. Esse é complicado, porque é importante que a pessoa também, de alguma forma, procure deixar claro a insatisfação. Não adianta você, falei com a minha mãe, ela achou frescura. Você precisa achar alguém para externar isso, para poder falar isso e tentar resolver de alguma forma. Não adianta você, já falei com o mundo inteiro e nada resolveu. Porque quando a gente se cala, a gente não resolve, entendeu? Quando a gente só traz problemas pra gente mesmo e a gente acaba tendo um sentimento muito maior do que poderia ser resolvido. Que elas procurem ajuda, que denunciem. Se sofrem na escola, procurem seus professores, coordenadores, diretores, pessoas que possam pará-las. Porque às vezes o professor também ele não identifica, o coordenador não identifica, o inspetor não identifica. O agressor, muitas vezes, ele vai para algum lugar mais assim, isolado,
a pessoa está se isolando e vai procurar prática familiar. Por mais que tenham as pessoas que praticam bullying, por mais que essas pessoas às vezes não se importem muito, mas é bom que essas pessoas também que sofrem, né, comuniquem de alguma forma. Eu penso assim, então que a pessoa jamais se acha ou se deixa afetar, eu sei que é difícil, mas que não se deixa afetar por esse ato, por essas coisas que vão sendo ditas com o intuito de derrubar, porque geralmente quem pratica isso às vezes sofreu e está querendo descontar de alguma forma. Pra não ligar pra essas coisas, não guardar no coração, porque não tem necessidade, entendeu? Eles têm que se amar e não tem que ligar pra opinião de ninguém. Parar de fazer bullying, né, gente? Pelo amor de Deus. Não façam bullying, isso é feio. Tira o celular. Faz uma probabilidade aí, vai. Já tá começando a gravar aí, ó, gente. Erros de gravação. Gente. Uau. Isso aqui gira? Eu acho que gira, não sei. Que o bullying é uma agressão também, né? E aí você agride o outro, inferioriza o outro por algo que... E gera vários problemas psicológicos. A gente acabou de entrevistar uma menina aqui. Tá gravando? Não. Nossa. Mas vai ficar muito pequeno, vai não? Vai ficar assim, meio que assim, né? Não, vai ficar bom. Tá bom, você tem que Tenta. Para o peso. Aqui agora ficou muito alto. Agora é só acertar. Deixa eu ver até Ele tá fazendo a conta baixa, física, baixa. gente. Ai, vou colocar lá no vídeo, Qual no final do Newton? vídeo. Ai, tá muito... Peraí. Tá o quê? Assim, ó. Tá assim, ó. Ah, tá, Aí. Ih, gente, o que eu fiz? Aí, perfeito, perfeito. Ai, que maneiro. Nem a mesa É melhor?